PERP, que eles chamam, que é para você trabalhar essa questão do pulso, para estimular a circulação linfática, tá? Muito bom isso. Isso é legal. Então aqui, ó, o ultrassom, né? Aí você tem aqui uma operação manual, tá vendo? Que você pode simplesmente, se você estabelece como operação manual, você fica com tudo aqui liberado para você. Tá. Tá? Você parte do zero, vê que ele te coloca aqui como zero, né? Ele já te dá aqui contínuo, zerou. Você pode colocar o que você quiser aqui, ó. À medida que você vai dando a intensidade, né, a dose, ele te dá a potência. Entendi. E para mudar de contínuo para pulsado, tem alguma coisa? Ah, tá. Operação manual, ultrassom a 10%, Entendi. a 20%, a 50%, E voltou pro contínuo. Entendi. Tá? E aqui eu vou trabalhar o tempo. Tá? Deve ser igualzinho o outro. É igual. Sem tirar nem pôr. Vou voltar. Estímulos. Aquilo que eu te falei, tá vendo? Frequência de 1000 Hz cada alça. Entendi. Tá vendo? Aí você pode trabalhar aqui com a frequência de recorte, o ciclo de trabalho também, e aqui você pode botar a rampa de subida, a rampa de descida, o tempo de contração e o tempo de repouso. Entendi. Tá? É só você colocar o parâmetro que quiser aqui. É muito simples. Tá vendo? Ele já traz para flacidez muscular, ele está te dando aqui uma opção, né? Aí você tem outros protocolos. Intermediário, aqui ele já está trabalhando com 2.500 Hz, quer dizer, ele já foi para uma onda, uma corrente russa, tá? E aqui com 4.000 Hz é o que eles chamam da heteródina, que por um tempo também, como heteródina não era um nome assim muito agradável no mercado, muitos equipamentos saíram dizendo que tinha a russa de 2.500 e de 4.000 Hz. Mas a russa, na verdade, ela é de 2.500 e a de 4.000 já é a heteródina, tá? Entendi. Aí, aqui 2.500, aí eles vão trocando, né? Tem O que é exercício ativo? É o que? A pessoa fazendo exercício junto? Você pode... Peraí, só um minuto. Aqui eles chamam de tratamento avançado, tá vendo? Eles estão aqui com uma frequência baixa. Frequência baixa, fibras lentas. Entendi. Tá? Aqui, eles já estão com uma frequência média, né, de 50 Hz. Quer dizer, uma frequência baixa, mas assim, média entre a de 10 e a de 100, né? Então, assim, quando você está com ela baixa, bem baixa, você está trabalhando fibras lentas, fibras vermelhas. Quando você sobe muito a frequência, vai para 80, 100 Hz, você está trabalhando as fibras brancas. E nessa faixa mediana, você trabalha sem estabelecer se é só a branca ou só a vermelha. Você trabalha todas as fibras ali, tá? Sem diferenciar uma ou outra, né? E aqui você pode, você tem os tempos de subida, tempo de descida, e aqui você vai trabalhar o tempo total que você quer. Aí eu costumo fazer mais ou menos um cálculo, tá? Do seguinte, se aqui eu tenho um tempo de contração de 5 segundos, 5 com mais 5 aqui são 10 segundos, né? Então, a cada minuto, a paciente vai fazer uma contração. Sim. Entendeu? Sim. Desculpa, a cada minuto ela vai fazer 6 contrações. A cada 10 segundos ela faz uma contração. Isso. Tá? Porque é o tempo que sobe, o tempo que contrai, o tempo que desce, né? E o tempo. Aí 1 minuto são 60 segundos. 60 segundos. Então ela vai fazer 6 contrações. Isso. Tá? Por que isso é legal a gente mais ou menos calcular? Porque se uma paciente chega super sedentária, não faz nada, você coloca assim, por exemplo, 10 minutos, você está pedindo para ela fazer 60 contrações. É como se ela chegasse numa academia e dissesse assim, 60 abdominais no primeiro dia. Nossa, loucura. Entendeu? Que aqui eu posso pedir para ela fazer ativo. Tudo bem que ela não vai fazer o abdominal direto lá na maca, mas muitas das vezes você pede para ela contrair junto. Né? Contrai, na hora que vier contrai, que fica até mais agradável a sensação. Entendi. Não é tão desconfortável. Então assim,
a gente só, é legal fazer o cálculo, porque eu posso até pedir 60 para ela, mas às vezes eu compartimento. Por exemplo, ela faz X minutos, eu dou um descanso, travo o aparelho, deixo ela descansar Bota um minuto. descanso maior, de repente. Ou então eu deixo ela descansar 1 minuto, dou o start de novo no aparelho, ela faz outro, dou start, então ela faz 3 séries de 20. Entendi. Ela fadiga menos do que 60 direto. Entendi. Que ela pode ser até com dor na Sim. musculatura. É. Entendeu? Entendi. Então assim, dá pra fazer esse cálculo, tá? Voltar. A lipólise, tá? Aí aqui a eletroestimulação percutânea, o modo percutâneo é o modo que você usa a agulha. E o transcutâneo é o do eletrodo, tá? Tá. Aí a largura de pulso e a frequência. Isso daqui, provavelmente, se vocês têm já alguns protocolos lá, vocês já devem ter parâmetros próprios para utilizar. Também podem utilizar as sugestões do equipamento. Isso aqui é um parâmetro que eles colocaram aí, que provavelmente eles devem ter copiado de alguma literatura. Entendi. Entendeu? Geralmente esses parâmetros que eles colocam, eles vão puxando na literatura e vão jogando. Aqui transcutâneo e aqui ela livre. O legal desse aparelho que eu achei, né, eu enquanto professora gostei disso, ele vem livre. E aí, se sair uma coisa nova no mercado, em termos de protocolo, você tem liberdade aqui. O Mantos, por exemplo, não tem isso. Eu não falo do Ecos porque eu não conheço o Ecos. Assim, eu acho que eu só tive mais contato com o Ecos em feira. Né? Eu nunca dei treinamento com o Ecos. Entendi. Mas ele tem. Eu não conheço o equipamento na íntegra, então não posso falar dele. Mas o Mantos, por exemplo, o Mantos ele é mais... Ele é travado, ele vem com os protocolos, ele não tem, não sei se eles já mudaram depois dessa entrada aqui no mercado, se eles já mexeram, porque isso aqui é só programação, entendeu? É o engenheiro liberar a programação. Eu não sei se o antes já está liberado, mas esse daqui eu acho isso legal, por quê? Porque você não fica com o aparelho engessado, como você falou, trocar o aparelho, mas esse é um aparelho que te permite ficar uma temporada, porque se chegou protocolos novos, você consegue colocar nele. Sim. Manualmente, você chega lá e bota o que você quer. Mas você mantém o protocolo para a equipe, entendeu? Na boa. Que aí você pode mexer, tá vendo? Ó, tanto no modo, eu posso mexer na largura do pulso e posso mexer na frequência, ó. Eu posso alterar, tá? Aí posso botar o tempo aqui que eu quero, coloco as agulhas cercando e deixo lá o paciente fazendo, tá? Dou só o start. Aqui na eletroporação, como qualquer corrente polarizada, pouca coisa você tem para mexer, né? Basicamente dizer, quando você diz normal, o normal ele está considerando que você está ali com a polaridade vermelho negativo, vermelho positivo, preto negativo. Está com os polos bem definidos, né? Você pode trabalhar com a linha invertida. Por que inverte? Tem alguns protocolos lá da estética que eles mandam às vezes botar 5 minutos com uma determinada polaridade, depois inverter, entendeu? A gente ainda fica meio no discreto se isso funciona, mas tem a possibilidade, tá dada aí, né? Normal invertida. Aí, por que ele te trabalha com uma frequência? O que eles fazem? Eles, ao invés de eles cederem a corrente direta o tempo inteiro, que isso pode levar a você alterar muito o pH numa determinada área e promover uma queimadura, eles trabalham com ela com recorte. Que aí, ela com recorte, ela tem ela vem quase como se fosse uma contínua, mas ela tem esse recorte, quer dizer, ela é pulsada, né? Mas como ela é muito juntinha, ela parece uma contínua, mas ela não é contínua. E com isso o pH não altera tanto e aí o risco de queimadura é muito menor, entendeu? Não vou dizer assim que não existe, porque qualquer risco sempre tem, mas é praticamente zero, tá? E aí você vai botar o tempo também e a dose é aquela história. Dose é sempre de acordo com o paciente, né? A microcorrente, né?
Aqui, ó, para reparação tecidual, superficial, operação manual, ela sempre te libera, tá vendo? Então aqui ele já tá te dando 500 Hz, que é uma frequência que eles usam normalmente para estimular a cicatrização. E superficial também poderia ser usado para flacidez? Mas eles botam superficial porque a microcorrente, na verdade, ela tem muito dessa coisa de trabalhar a superfície. Ela não trabalha tecidos profundos, por causa da frequência baixa. Entendi. Entendeu? E aí eles botam reparação tissular por causa até das cicatrizes, né? De você trabalhar com as feridas, né? E aqui na reparação tecidual profunda e a normal. Manual. Manual eles te dão 0,1 Hz de frequência para começar e você vai colocando quanto você quiser. Porque lá na outra você viu que saía de 500. Se eu tenho um protocolo de repente para trabalhar com 250, lá eu não consigo mexer. Na manual eu consigo alterar o protocolo e fazer o que eu quiser, tá? Invertida também e automática. Automática ele faz o seguinte, depois você dá uma lidinha no manual, mas eles costumam fazer o seguinte, para reparação, né? A microcorrente, eles mandam um trem de pulso, né? Vários pulsozinhos numa polaridade, depois ele inverte, depois ele volta naquela polaridade, depois eles invertem, e assim vai, entendeu? Porque para reparo é isso que acontece. Mas você pode trabalhar com ela invertida. Se você me perguntar assim, Elia, qual é a vantagem disso? Eu, no momento, para os protocolos que eu uso, nada, sabe? Porque eu trabalho lá na universidade, eu trabalho com muita ferida. Então eu uso muita microcorrente. Entendi. A gente usa direto, microcorrente associada ao laser, associada ao ultrassom, entendeu? Em feridas, que já não é o público que você atende. Mas assim, a fundamentação da microcorrente em relação ao aumento do metabolismo, isso é a base que o pessoal usa para rejuvenescimento facial, para trabalhar em celulite, entendeu? Que é aumentar o metabolismo daquele tecido que vem sofrendo algum tipo de desgaste, ou um desgaste dos acúmulos e fibrose, que é característico da celulite, né? Ou desgaste por conta do envelhecimento e essa diminuição da produção, então, né, desse metabolismo. Usar em celulite grau 3, isso, que está mais doentada, né? Uhum. E aqui o que eles chamam de pump, que está ligado à drenagem linfática, né? Visando aqui a questão da retenção hídrica. Aí também, sempre você vê, né, que eles colocam algum tipo de protocolo e te dão a possibilidade de você usar a operação manual, né? Aí você tem aqui uma saída de 2.500 Hz, uma frequência cortada e uma velocidade média. Quer dizer, essa velocidade média, eu vou ter aí as contrações, elas vindo com um determinado ritmo, né? O estímulo, né? Vamos colocar assim. Sim. E aí, óbvio, né? Quando a gente passou no programa dos estímulos, provavelmente eu vou colocar meus eletrodos, se eu estou querendo estimular a musculatura, eu vou trabalhar com origem e inserção, vou trabalhar com ventre muscular, então assim, a colocação dos eletrodos ela vai estar direcionada a isso. Se eu já estou trabalhando aqui com drenagem linfática, por exemplo, eu já vou imaginar o trajeto linfático para estar colocando os eletrodos. Sim. Aí já não tem mais nada a ver com o músculo. É diferente. Entendeu? Eu já estou trabalhando, por exemplo, de repente colocando aqui assim, porque eu estou imaginando a minha via linfática, por exemplo, de coxa, que ela é mais para o nível da adutora, né? Ela sai da parte anterior, caminhando para a região adutora para vir para inguinal. Entendeu? Então, assim, eu vou arrumar, por exemplo, perna, o grosso da circulação linfática está no nível posterior. Ela sobe pela panturrilha, né? Sim. E aí você quer estimular, você quer estimular, você vai e joga os eletrodos para o nível da panturrilha. Mas aí eu já não estou preocupada em colocar em ventre muscular do gastrocnêmio, sabe? Não estou me preocupando com musculatura.
Agora, se eu já vou trabalhar no estímulos, a colocação dos eletrodos obedece o músculo, entendeu? Se eu vou trabalhar com lipólise, a colocação dos eletrodos, quer seja eletrodo de placa, quer seja eletrodo de fagulha, eu estou cercando uma área com gordura localizada. Ou uma área com celulite que eu queira trabalhar com a lipólise ali também para estimular, colocando com agulhas. Também pode ser, entendeu? Se eu estou trabalhando, por exemplo, dor, né? Aí eu posso usar a colocação dos eletrodos sobre a área da dor, ou usando zona de dermátomo, entendeu? Então aí a gente vai buscando na literatura o que a gente tem de orientação e vai arrumando os eletrodos a partir daí. É tanta coisa, né? É muita quase coisa. ninguém usa. Exatamente, é o que eu estou te falando. Bom, aí a gente aqui viu tudo, tá? Vamos para os combinados. Nos combinados, o que entra aqui agora de diferente, né, é que você vai ter sempre o ultrassom associado ao que a gente viu. Então, vamos abrir uma tela aqui, ó. Você, além de colocar, né, os parâmetros para o ultrassom, você vai colocar os parâmetros da corrente. Aí ele vai te dar sempre alguns protocolos, tá vendo? Que é ótimo também. Celulite. Aí assim, ó, gordura. Aí ele já alterou o parâmetro aqui. Tá vendo? Ó, celulite 1 e 3, ó. Tá? Isso é uma... Agora, observa que aqui a camada de posa vai fazer com que eu tenha alteração do parâmetro, ó. Entendi. Tá? Por isso que eles também mandam o adipômetro. Sim. Para você mediu, viu? É a mesma coisa que os outros usam, né? Sim. Gordura localizada, celulite, com flacidez, dor aguda, dor crônica, operação manual. Ele sempre vai te dar a operação manual. Legal. Aí você aqui brinca, ele zera e deixa você livre para mexer. Poder programar. Ele aqui ele botou 1000 porque é a menor frequência que ele tem aqui para estímulos, tá vendo? Porque você está trabalhando ele ultrassom com estímulos. Então ele voltou ele juntou aquela tela que a gente viu individual dos estímulos de 1000, 2500, 4000 com o ultrassom. Sim. Aí traz para você a frequência do recorte, o ciclo de trabalho, tá? E aí você vai brincar aqui agora. Aí agora aqui a dose é por tua conta. Sim. Aí a camada de posa sai fora, não que você não vá ver quanto tem, você vê, mas aí de repente você, de acordo com um determinado artigo, viu um protocolo, então foi para uma palestra, alguém falou que quando uma camada de posa está acima de 1 centímetro, está usando tal dose, aí o cara chega aqui e coloca, se ele não tem naqueles programas essa possibilidade, ele pode vir aqui e armar manualmente, tá? Tá. Aí aqui, estímulos mais lipose, mesma coisa, né? Ele tem aqui o ultrassom, sempre combinado com aqueles parâmetros da lipólise. Mas como é que seria? O que seria o ultrassom? Tudo nesse cabeçote? Então agora, vamos voltar aqui, ó. O ultrassom com a lipólise, você pode colocar o cabeçote, né? Associado a... Você pode colocar, por exemplo, uma saída dele aqui, ó. Eu posso usar, isso que eu queria saber. Você pode botar uma saída. Que vai funcionar ao mesmo tempo. Ou não, só trabalhar com o ultrassom, mas já, assim, você vai trabalhar só com o cabeçote, tá? Mas ele já fazendo a lipólise ali também. Ele tem no ultrassom saindo as duas coisas. Tá. Por isso que eu te falei que lá... Todo isso daqui eu só uso o cabeçote? Pode usar só o cabeçote. Tá, entendi. Você pode usar só o cabeçote, porque no cabeçote está saindo aquela corrente que você tinha separada nos eletrodos com o ultrassom no cabeçote. Então assim, você tem a possibilidade de usar o cabeçote só saindo ultrassom,
ou eles saem do ultrassom com a corrente associada, a corrente que você quiser, tá? Aí vem a ionto pra cá, né? A mesma coisa, ó, você com as... bota a polaridade tá que você vendo? tá A usando, polaridade, né? de acordo com o produto, né? O ultrassom também aqui, ele tá te dando uma saída, mas você tem aqui os protocolos e sempre operação manual aparecendo. Legal. Tá? Com a micro a mesma coisa, com a microcorrente, ó, pós-operatória. Esse aparelho aqui em pós-operatório inicial é bem legal para poder diminuir essa congestão. Aí, não tendo pós-operatório inicial, quem tem muita congestão é o que eu estou te falando, é o pessoal da celulite. Entendeu? Às vezes também a gordura localizada, tem mulheres que fazem muita retenção hídrica por causa dessa questão hormonal. Também é uma possibilidade, tá? Para hematoma. Lá eles usavam, e para hidrolipoplasia, lá eles usavam muito, nessa clínica que eu fui, em pós-operatório, porque o dono da clínica, eu acho que ele era cirurgião. Então eles tinham uma recepção assim, de muitos pacientes que vinham de pós-operatório. Entendi. Então assim, além dessa coisa de gordura localizada, eles recebiam muita gente de pós-operatório. Né? Aí a hidrolipoplasia, aí aqui na hidrolipoplasia você pode ver que ele já tem uma dose de saída aqui alta. Tá vendo? O 2 watts por centímetro quadrado. E você, mais uma vez, pode trabalhar com a operação manual. Essa junção aqui de ultrassom com microcorrente, ela é muito legal para trabalhar em gordura localizada, para trabalhar em celulite. É muito legal, porque a microcorrente, ela tem uma alteração assim no metabolismo celular, ela tem uma ação assim efetiva, sabe? Se você pegar alguns trabalhos sobre microcorrente, você vai ver que eles falam de um aumento de produção de ATP na ordem de 500%. É uma coisa assim absurda. Nem todo mundo dá valor, né? E esse trabalho com microcorrente, ele já é um trabalho antigo, porque você vê, os primeiros trabalhos com microcorrente, eles foram feitos com lesões de varíola. Na época da epidemia lá, de varíola lá atrás. Eles começaram a trabalhar com a microcorrente para poder reduzir as lesões por causa de infecção, porque todo aquele problema que a gente tinha, né, na era pré-antibiótico, né, que as pessoas morriam por conta de infecção com muita facilidade, exatamente por essa restrição medicamentosa que a gente não tinha esse avanço, né. À medida que isso foi avançando, claro que deu um respiro, mas a gente ainda tem a porta de entrada como um problema para as infecções hospitalares e etc. Né? Então, assim, o trabalho ele vem daí, desse tipo de lesão, né? Que são até muito mais graves do que hoje, assim, por exemplo, pós-operatório que a gente pega. Mas ontem, por exemplo, eu estava com uma paciente, ela tá com uma cicatriz, a gente pode dizer até que bonita, perto do que ficou. Mas ela foi uma paciente mastectomizada. Abriu tudo. Então, isso daqui, você olhava... Ela não tinha prótese, não tinha feito nada ainda? Não, foi só a mastectomia. Ela teve câncer, né? Tiraram, suturaram, abriu. Aí ficou isso aqui dela aberto. Assim, ela mostrou a foto ontem, quando eu a recebi, já era pós-operatório, já tardio, já com 6 meses já de cirurgia. Ela levou 6 meses praticamente para conseguir fechar. Ela conseguiu fechar agora não, porque abriu, aí eu fui da essência, aí ela ficou com tudo, você via, né, o tecido todo exposto, aquele tecido de granulação como se fosse uma grande úlcera, só que limpa, porque era uma ferida cirúrgica. Mais aberta. Corrida a risco de... Deste tamanho assim. Nossa, tamanho de uma mama mesmo. Entendi. Tudo aberto. Aí até que ela tá com uma cicatriz bonita, porque ela ficou com uma cicatriz, porque abriu, era para ficar uma coisa chapada, largada. Não, ficou em linha, só que aderida.
Entendi. totalmente aderido. Você mexe ali assim, ela não tem uma folga, sabe? E isso aí dá limitação de movimento, aquela coisa toda. Mas Entendi. complicado. Nós temos paciente lá De repente, usar uma radiofrequência nela. pra nós poder temos ajudar. paciente lá com úlcera, que tem cicatrizado assim, tem evoluído a cicatrização da úlcera com microcorrente associada a laser, a ultrassom A Damed lançou um aparelho de alta voltagem. para poder Nós tratar temos lá. essas úlceras. Nós temos Até lá. indica para diabéticos, úlceras diabéticas. A gente comprou lá no Achei Instituto. bom. Entendeu? Sim, basicamente é isso, Wagner. Legal, não tem muito mistério não. Não, porque tem, não. como você viu, ele. E até porque vocês já estão acostumados com. Aqui na manopla dele. Sim. Como é que você programa ela pela manopla? Vamos. Vou ligar ele rapidinho. Não, só apertando assim. É. Ele Quando você der o start dele... só depois que der o start. Você vai colocar tudo aqui, aí você vai dar o start, aí você vai... aqui você também dá o start. Ó, o start está aqui no meio, ó. Entendi. Você dá o start, você dá o stop. Então eu acho que nem precisa.